Voltamos a falar das eleições 2014. O Jornal da Manhã encerra hoje, sexta-feira, a primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado da República por Mato Grosso. Até a eleição, em 5 de outubro, serão realizadas 2 rodadas de entrevista. Com essa iniciativa, queremos reforçar a linha editorial do Grupo Gazeta de Comunicação, priorizando a prestação de serviços, sempre com transparência, em defesa da cidadania. Queremos ainda ajudar você, eleitor, você, eleitora, a conhecer os projetos e planos dos candidatos ao Senado Federal. É importante informar, a ordem de participação dos entrevistados aqui foi definida através de sorteio com a participação de representantes oficiais de todos os candidatos. Cada entrevista terá duração de 8 minutos, vai abordar temas diversos e de livre escolha da produção do Jornal da Manhã. Hoje vamos entrevistar ao vivo o candidato do PSD ao Senado, Rui Prado. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Eu que agradeço a oportunidade. Candidato, por que o senhor quer ser senador por Mato Grosso? Eu quero ser senador, Antônio Carlos, porque a gente percebe que o Senado está muito longe do estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso tem uma importância econômica importante para o Brasil, haja vista o superávit da balança comercial, mas ao mesmo tempo não tem dado as respostas que nós precisamos aqui, que a nossa gente precisa aqui. Por exemplo, na questão da saúde, existe uma carência enorme com relação à saúde aqui no nosso estado. As pessoas não têm acesso aos hospitais, têm dificuldade de obter os tratamentos e assim por diante. Nós temos também uma deficiência, uma carência muito grande de logística. Nós sabemos que as estradas que estão sendo feitas poderiam ter sido concluídas há muito tempo atrás e ainda está nesse processo de conclusão. Precisam fazer outras estradas e também a agricultura familiar. Nós sabemos a dificuldade que é produzir nesse estado que tem um grande potencial, mas quando o produtor é um pequeno produtor, tem dificuldade a crédito, tem dificuldade a tecnologia, a conhecimento de novas técnicas, e tudo isso então nos levou a pleitear essa vaga no Senado, porque nós queremos que o Mato Grosso seja bem representado, que o povo de Mato Grosso esteja bem representado lá no Senado, e é essa a proposta nossa neste momento. Pegando a última parte da sua resposta, agricultura familiar. Até antes dessa campanha, o senhor presidia a FAMATO, que é a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, que representa predominantemente o agronegócio, a grande produção, inclusive pensando em exportação, né, de produtos primários para fora do Brasil. Qual que é a garantia que o senhor dá para o eleitor, se o senhor for eleito senador para Mato Grosso, de que o senhor vai defender também esse agricultor familiar e não só o agronegócio? Antônio Carlos, parece que existe até um equívoco aí. O que a FAMATO representa, na verdade, são os produtores do estado de Mato Grosso. E por incrível que pareça, os produtores grandes são minoria. Nós temos aí, do universo de 140 mil propriedades rurais que tem no estado de Mato Grosso, que são representados pela FAMATO, nós temos aproximadamente 2 mil que são grandes produtores, de médios a grandes produtores. O restante, a grande maioria, são pequenos produtores que trabalham com muitas dificuldades. E aí, o que acontece é o problema. O produtor está lá, não tem condições de produzir, porque não tem acesso a crédito e assim por diante. Então, eu quero estar lá representando exatamente o público que eu já represento aqui, e cada vez que as pessoas, a partir da reforma agrária, vão se inserindo no contexto de produção rural e se tornam um produtor rural, fazem parte desse público também. Então, nós temos que fortalecer a agricultura familiar e os pequenos produtores. Esse é o meu propósito lá no Senado, sim. Os seus concorrentes que passaram essa semana aqui pelas entrevistas do Jornal da Manhã também reclamam o seguinte, alguns deles, né? Olha, tem muito candidato do agronegócio a Senado Federal, fora os que já estão lá, como por exemplo o senador Blairo Maggi. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Por que vamos dizer assim, essa preferência do agronegócio em disputar o Senado da República, fora alguns candidatos a vice? O agronegócio no estado de Mato Grosso, ele se tornou grande. Haja vista a vocação que nós temos aqui no estado de Mato Grosso. Mas, na verdade, o que nós queremos, e vai ser uma proposta também no Senado, propor políticas públicas que priorizem a industrialização da nossa produção. Essa também é uma questão importante para nós. Porém, esses candidatos que se dizem representantes do agronegócio, eles fazem parte também do agronegócio. Mas eu vou dizer com muita tranquilidade para você, Antônio Carlos, quem representa hoje os produtores, representava até 4 de junho, porque eu me licenciei, é justamente a minha pessoa, porque eu fui eleito presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, que é a maior representação dos produtores. Agora, o que eu estou notando, e aí eu quero deixar claro aqui também para a população,
o que está sendo muito bem representado é Rondonópolis. Rondonópolis é que tem muito senador. O senhor Blairo Maggi é lá de Rondonópolis. Temos 2 candidatos ao Senado de Rondonópolis, que é o Rogério Salles e o Wellington Fagundes. Então, existe uma representação muito forte do Senado em Rondonópolis, numa região. O senhor representa qual região? Eu represento o Nortão do Mato Grosso, vivo muito no Nortão. Minha cidade de residência mesmo é Campo Novo do Parecis, é Médio Norte, mas eu acredito que represento o Nortão, trabalho muito aqui no Vale do Guaporé, no Araguaia, enfim, eu tenho um conhecimento de todos os municípios do estado de Mato Grosso. Se nós formos regionalizar essa história, ou queremos marcar o Senado de alguma região, o Senado parece que está indo lá para Rondonópolis. Em relação da saúde que o senhor falou, como é que o senhor resolveria os problemas da saúde em Mato Grosso se for eleito senador? A saúde precisa de mais recursos. Já existem alguns projetos, inclusive lá no Senado, tramitando para aumentar os recursos da saúde, ou seja, aumentarem, por exemplo, em 10% os recursos da saúde linkado com a arrecadação da União. Porque do jeito que está, Antônio Carlos, não é possível. Eu estou andando em vários municípios aí, o cidadão, quando fica doente aqui no estado, é um problema grave, porque quando ele precisa do acesso ao hospital, muitas vezes ele não consegue entrar, não consegue a vaga do leito lá no hospital. Aí quando ele precisa do equipamento, não tem o equipamento. Quando tem o equipamento não está em condições de trabalho. Aí precisa colocar numa ambulância. A ambulância não tem condições de ir para as cidades ou tem péssimas condições, problema de manutenção grave dessas ambulâncias, e aí vai para a estrada. E aí quando vai para a estrada, Antônio Carlos, aí é um desastre, é um caos se tiver longe aqui da capital, muito buraco, grandes distâncias, e quando chega aqui na capital, começa o problema de novo. Falta leito, se precisar UTI, então, é um desastre. Isso vai ser consertado se o Congresso Nacional colocar mais recursos, fizer leis colocando mais recursos para a saúde. Enquanto presidente da FAMAT, o senhor negociou a devolução de um dinheiro cobrado através de uma multinacional em relação a royalties de sojicultores matogrossenses. Houve a cobrança aí em torno de 500 milhões, o senhor conseguiu que fossem devolvidos pelo menos 20 milhões de reais. A reclamação de que foi uma negociação mal feita e de que parte desse dinheiro acabou ficando com a FAMAT e com os sindicatos rurais. O que o senhor tem a dizer sobre isso, candidato? Nossa, essa foi uma grande negociação que nós fizemos, porque o produtor ele estava pagando indevidamente. Então não existia, ninguém estava percebendo isso, nós percebemos, entramos na justiça, a justiça através de um acordo conseguimos reaver esse dinheiro, ou seja, o produtor já deixou de pagar imediatamente os royalties da Monsanto. Essa foi uma vitória, Antônio Carlos, do Brasil. A única federação que teve a coragem de fazer isso foi a federação aqui do estado de Mato Grosso. Nós fizemos isso junto com a ProSoja, inclusive. Fizemos esse enfrentamento, deixamos de pagar os royalties, aí foi benefício para o Brasil todo e daqui para frente o produtor está recebendo. Nós vamos receber os 500 milhões que foram pagos indevidamente na medida em que comprarmos mais sementes de agora para frente. Está havendo um desconto agora da semente. Isso foi fantástico para os produtores de soja, não do Mato Grosso, para os produtores de soja do Brasil. Foi uma grande vitória que nós obtivemos. O senhor disse à Justiça Eleitoral que pretende arrecadar e gastar nessa campanha 30 milhões de reais. Na primeira prestação, o senhor já declarou quanto que arrecadou e quem são os seus principais financiadores? Os financiadores, eles estão acontecendo ainda, na verdade. Esses 30 milhões, na verdade, é só um teto, não é obrigado a gastar isso. Foi um teto colocado, inclusive pelo partido, não foi nem eu que coloquei esse valor, foi o meu partido que colocou quando das convenções, achou por bem colocar um teto porque não precisaria, se arrecadasse, extrapolar esse teto. Mas eu digo com toda tranquilidade aqui, as arrecadações não são fáceis, nós estamos vivendo uma dificuldade de arrecadação, parece que o empresário está retraído e eu acredito que pequenos produtores vão fazer essa arrecadação, talvez algumas cooperativas, mas está andando ainda incipiente, muito pouco. Falar em seu partido, PSD, candidato ao governo José Riva, teve a candidatura indeferida pelo TRE. Como é que está tocando a campanha com essa situação e o recurso em Brasília? A campanha está sendo tocada de uma forma normal. O nosso governador Riva, que nós acreditamos na candidatura dele, está caminhando por todo o estado, nós temos andado juntos, está em grau de recurso para o TSE, nós temos uma convicção plena que esse recurso vai ser julgado favorável, até porque tecnicamente já existe jurisprudência de outros casos no Brasil
semelhantes. Então nós estamos tocando a campanha normalmente. Nós acreditamos que o recurso do TSE vai ser deferido à candidatura do José Geraldo Riva. Lá em Brasília tem uma PEC 215 que transfere das mãos do governo federal para o Congresso a capacidade de demarcar terras indígenas. Se o senhor for eleito senador, como é que será a sua postura em relação a esse assunto? Em favor do índio, não na demarcação e ampliação de áreas indígenas. Nós temos estudos que demonstram claramente que os índios estão precisando, principalmente, acesso à saúde. É o mesmo problema dos não índios, é o problema dos brasileiros. O índio está precisando de acesso à saúde, está precisando mais segurança, está precisando de acesso à educação, está precisando de saneamento básico. E nós temos uma pesquisa, Antônio Carlos, que apenas 1% dos índios querem ampliação de reservas indígenas. Então não é necessário a ampliação de reservas indígenas, uma vez que não há, o próprio índio não é o desejo dele. Mas te digo mais, com muita tranquilidade também, se precisar ampliar alguma reserva indígena, tem que ser ampliada, porém tem que ser indenizado o produtor que é o detentor daquelas terras. Então, eu estarei lá no Congresso Nacional defendendo também os índios brasileiros, porque eles têm os seus direitos e têm que ser preservados. O senhor falou que não queria ser candidato a vice-governador na chapa governista com apoio do governo Silval Barbosa, porque a cabeça de chapa seria do PT, de Lúdio Cabral. Mas como é que o senhor aceita o apoio de uma ex-petista, senadora Séries Slessarenko? Antônio Carlos, na verdade, eu não quis colocar o nome para ser apreciado como vice-governador, porque eu tinha um anseio da minha classe, da onde eu venho, da agropecuária, de ser senador. Eu venho daquela linha do senador Jonas Pinheiro, do deputado federal Homero Pereira. É nessa linha que a minha classe, a minha base, entendeu que eu deveria atuar no legislativo e não como vice-governador. Não tenho nada contra ser vice-governador, mas o anseio da nossa classe é exatamente ocupar esse espaço que foi ocupado pelo senador Jonas Pinheiro e pelo deputado Homero Pereira. E quanto à senadora Séries, hoje ela está no PTB, ela é uma senadora que tem serviços prestados por todo esse estado. O apoio dela é muito bem-vindo, estou muito feliz com o apoio da senadora Séries e é impressionante, o povo está com saudades da senadora Séries. Eu tenho notado isso claramente nos municípios que eu tenho andado, com as pessoas que eu tenho falado. Eu tenho certeza que se a senadora Séries tivesse um mandato hoje, o povo estaria mais feliz, o Mato Grosso estaria melhor. Portanto, o apoio da senadora Séries, hoje do PTB, é muito bem-vindo para o Rui Prado. Obrigado pela presença ao vivo, até uma próxima oportunidade, candidato. Eu que agradeço, Antônio Carlos, a oportunidade.